e também aos demais daqui. O irmão Antônio, Deus abençoe. Irmão Tomás, pastor Marco e os obreiros que aqui estão. Que Deus abençoe as vossas vidas. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Sem mais delongas, meus queridos irmãos, abra comigo a palavra sagrada no livro de Colossenses. Colossenses, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 2. Aleluia. Amém. Em referência da palavra do Senhor, coloque-se de pé. Glória a Deus. Versículo de número 2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aleluia. Aleluia. Amém. Vou repetir para você compreender melhor. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu vos confesso diante de Deus que eu estou 100% dependente de Deus de verdade. Aleluia. Eu quero falar sobre esta palavra que Deus tocou ao seu servo e realizou, ou seja, organizou esta vigília, trazendo o tema, a base do tema, este livro aqui, para que o cristão pensar nas coisas de cima. Aleluia. Para o cristão voltar a lembrar das coisas de cima, visto que o cristão chegou a uma fase de esquecer das coisas de cima, visto que o cristão na primeira fase ele estava bem e motivado em pensar nas coisas de cima. Quando foi resgatado do mundo para o reino de Deus, ele andava no caminho falando em língua. Ele andava, pregava a palavra de Deus. Enquanto ele andava, o coração fervia com o desejo da presença de Deus. Mas infelizmente, com o andar do tempo, o cristão já não sente mais o fogo de Deus. O cristão já não tem mais desejo de falar em língua. O cristão já não tem mais desejo de pregar a palavra. O cristão já não tem mais desejo de falar o nome do Senhor. Como estávamos ouvindo a palavra de Deus, se a santidade, ninguém verá o Senhor. E o cristão largou a santidade do Senhor. Nosso amado Paulo nos traz esta palavra para nos lembrar um pouco. Ele diz: se alguém morreu e ressuscitou com Cristo, então pense nas coisas de cima. Aleluia. Nós vamos compreender que a Bíblia está nos convidar para nós pensar nas coisas de cima. Por que a Bíblia está nos convidar para nós pensar nas coisas de cima? Porque nós estamos dentro deste mundo, estamos no mundo, visto que o mundo oferece muitos presentes, visto que o mundo oferece muita coisa para atrair a nossa mente, em nome de Jesus. Então a Bíblia está dizendo: se você morreu e ressuscitou com Cristo, então pense nas coisas de cima. Aleluia. Aleluia. Assim como a Bíblia relata no livro de Gênesis, capítulo de número 1, no princípio Deus cria os céus e a terra. Quando Deus cria os céus e a terra, quando faz o homem, a Bíblia vai dizer que tudo era perfeito e o homem vivia dentro de jardim sem se importar com nada. O homem vivia pensando em Deus. O homem vivia maquinando a presença de Deus. O homem
homem vivia pensando como falar com Deus. Só que a Bíblia vai dizer, chega a ser um tempo que o homem desiste da presença de Deus em desobedecer à vontade de Deus. Quando o homem sai da presença de Deus, quando o homem sai do paraíso, neste caso, o homem vive fora do paraíso. A Bíblia vai dizer o seguinte, que o pecado entrou na vida do homem e o homem já não tinha mais mente ligado com Deus. Aleluia. O homem já não tinha mais mente ligado com Deus. O homem já pensava nas coisas físicas, visto que a mente espiritual já estava desligado, visto que a mente de Cristo que estava em Adão já foi desligado, visto que as trevas entrou na vida dele e ele já não tinha mais desejo de falar com Deus. Até aqui alguém está me entendendo? Mas a Bíblia vai dizer, enquanto o homem andava em treva, enquanto o homem vivia fora da presença de Deus, então o homem praticava o pecado, o homem vivia a maquinar a maldade, o homem lutava para matar seu próximo, o homem investia seu tempo em trabalhar como matar seu próximo, visto que o homem saiu da presença de Deus, visto que o homem já não pensa mais da presença de Deus, visto que o homem já não pensa mais das coisas de cima, então o que resta para o homem pensar? Se o homem não pensa mais das coisas de... Aleluia. Então, visto que o homem já não pensa mais nas coisas de Deus, visto que o homem já não tem mais Deus, visto que o homem já está longe de Deus, então o que resta o homem pensar? Então o homem abre parente para pensar no pecado, o homem abre parente para pensar na maldade, o homem abre parente para pensar na fofoca, para pensar na fornicação, para pensar na feitiça, para pensar em falar mais do seu próximo, para pensar em matar seu próximo, visto que não tinha mais coisa do céu para pensar. Só que a Bíblia vai dizer que Deus dá esperança ao homem, trazendo Jesus como nosso resgatador. Jesus veio para resgatar a mente do homem, visto que Jesus apareceu para ativar a mente que estava adormecida. Jesus, quando veio pregando a palavra, ele veio para despertar a mente que estava adormecida, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus aparece, encontra o povo que estava em treva. Isaías disse, o povo que andava em treva viu-se uma grande luz. Aleluia. O povo estava em treva, a mente já estava em treva. O homem já não conseguia ver a luz de Deus, o homem já não conseguia ver a bondade de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus tirou o povo da terra do Egito para a terra prometida, mas quando o povo andava com Deus no deserto, a Bíblia vai dizer que o povo não compreendia que tipo de Deus que eles tinham. A Bíblia vai dizer que eles viam o milagre, mas não estavam acreditando nesse Deus. A Bíblia vai dizer que Deus mandava nas noites, mandava a coluna do fogo para acompanhar o povo, mas o povo não acreditava nesse Deus. A Bíblia vai dizer que Deus mandava codornice para eles comer, mas eles não acreditavam nesse Deus. Eles andavam na desobediência porque a mente estava apagada, a mente não tinha como pensar nas coisas de cima, porque Satanás governava na mente deles. Mas quando aparece Jesus pregando a palavra de Deus, dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai sem passar por mim. Quando Jesus pregava dizendo, aquele que vem a mim, demônio nenhum, o jogarei fora, aquele que vem a mim é a luz do mundo, vós sois sal da terra. Quando o homem ouvia essa palavra, a mente já estava sendo liberto. No livro de Efésios, capítulo de número 12, versículo de número 12, vós antigamente andava segundo o curso deste mundo. O que quer dizer? Vocês antigamente andavam segundo o desejo deste mundo, e a vossa mente já estava apagada, e a vossa mente já estava longe de Deus. Mas Deus, pela rica misericórdia, vos resgatou da morte para a vida, vos resgatou da morte para a vida. Compreenda bem, enquanto nós
nós ainda não aceitássemos a Deus, a nossa consciência estava apagada. Quando eu digo a consciência apagada, eu estou a dizer que você já não pensa mais. Eu estou a dizer que você vai pensar, mas não na vontade de Deus. Eu estou a dizer que você vai projetar, mas não na vontade de Deus. Visto que os desejos vão se centralizar em fazer injustiça em nome de Jesus. Glórias a Deus. Até aqui a gente está me percebendo. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Não quer dizer que a sua mente estará apagada. A sua mente ainda continua a processar. A sua mente continua a maquinar. Só que essa maquinação já não é segundo a palavra. Só que essa maquinação não é segundo a vontade de Deus. Só que essa maquinação é segundo o desejo do pecado. A palavra de Deus fala no livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 44. Pois tende por vosso pai, que é o diabo, que desde o princípio não se afirmou na verdade. Desde o princípio ele é homicida. Vosso pai é o diabo, você já procura satisfazer o desejo dele. Enquanto nós ainda não aceitássemos a Deus, a nossa consciência estava apagada. A nossa consciência desejava satisfazer o desejo do pecado, satisfazer o desejo da mentira, satisfazer o desejo do pecado. Enquanto Deus nos chamou para nos resgatar, a Bíblia vai dizer, no momento que nós aceitamos a Cristo, a nossa consciência morre do pecado e é ressuscitada nova consciência, que é a mente de Cristo, a mente brilhante, a mente que obedece à vontade de Deus, a mente que tem desejo de observar a vontade de Deus. Enquanto nós aceitamos a Cristo, a consciência do pecado é arrancada, a consciência de fazer pecado é arrancada e colocado e plantado nova consciência, a consciência da obediência. Então Paulo está dizendo o seguinte: vocês com este tipo de consciência de obedecer a Deus, vocês não podem viver mais segundo a carne, vocês não podem viver mais segundo vocês não podem mais viver submetido ao pecado. Vocês devem levar esta consciência para pregar a palavra. Vocês devem levar esta consciência para obedecer à vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Alguém está me compreendendo? Leva esta consciência para obedecer à vontade de Deus. Satanás, quando compreendeu que o homem, que um cristão foi dado nova consciência, ele não parou ali. Pedro está dizendo o seguinte: cuidado com Satanás, ele é como um leão fossuredor, procurar objetivo, procurar momento para ficar. Aleluia. Amém. Aleluia. Visto que Satanás é como um leão fossuredor, procurar espaço para ele entrar e matar a vossa consciência espiritual. Se alguém morreu e ressuscitou com Cristo, pense nas coisas de cima. A Bíblia vai dizer o seguinte: que existia certo homem chamado Simão Pedro. Este era um pescador de peixe. Certamente quando se encontra com Jesus, Jesus diz para ele: Simão saía no alto mar, passou toda a noite pescando, não pescou nada. Passou a lançar a rede, não pescou nada. Lançou a esquerda, não pegou nada. Lançou a direita, não pegou nada. Lançou para trás, não pegou nada. Foi em frente, lançou, não pegou nada. Mas ele não amanhece, vai à beira da praia. Ele se encontra com Jesus Cristo. Jesus pregando a palavra. Depois fala para Simão Pedro: leva o seu barco, leva suas redes, vai de novo no mar e joga suas redes. A Bíblia vai dizer que Pedro fala para Jesus: Senhor, eu passei toda a noite pescando, não peguei nada, mas o Senhor que está falando, eu vou obedecer a sua palavra. Passei toda a noite
toda madrugada, não peguei nada, mas é o Senhor que está a falar, eu vou obedecer. Quando Pedro foi, jogou as letras, a Bíblia vai dizer, ele pegou muitos peixes, ele ficou admirado, ele disse para Jesus: Senhor, afasta de mim porque eu sou um pecador. O que ele estava dizendo? Estava dizendo o seguinte: Senhor, se afaste de mim porque a minha mente não está ativa. Senhor, afaste-se de mim porque eu não penso nas coisas de cima. Senhor, se afaste de mim porque eu penso no pecado. Senhor, se afaste de mim porque eu não tenho tempo para pensar em Deus. Mas Deus olha para ele e diz: Pedro, eu te dou a oportunidade porque você será pescador de homem. A partir de hoje para frente a sua mente será diferente. Quando Jesus foi para o céu, a Bíblia vai dizer, Pedro foi modificado a mente e ele compreendeu que a vontade de Deus é pregar a palavra. Pedro compreendeu que a vontade de Deus era servir. Pedro compreendeu que a mente dele não era mais a mente de pescar peixe. Ele compreendeu que a mente dele já estava na vontade de pescar o homem. A Bíblia vai dizer que existia certo homem de nome Estevão. Quando andava na palavra de Deus, a Bíblia vai dizer, o Espírito do Senhor iluminou a mente de Estevão. E Estevão não tinha mais desejo de fofocar. Estevão não tinha mais desejo de andar na fornicação. Estevão não tinha mais desejo de falar mal do seu próximo. Estevão tinha vontade de falar a vontade de Deus. Estevão já tinha a mente pensando nas coisas de cima. Deixa eu te provar segundo a Bíblia. A Bíblia vai dizer que o seguinte: enquanto Estevão estava sendo apedrejado, na sua morte, a Bíblia vai dizer, ele diz: eis que vejo, aleluia, já não vejo Pedro a me apedrejar, já não vejo o sacerdote a me apedrejar, já não vejo aquela mulher me falar mal, não. Eu vejo os céus abertos, aleluia, eu vejo os céus abertos, o Filho do Homem assentado à direita do Pai, aleluia. Estevão estava dizendo o seguinte: enquanto vocês me apedrejam, eu penso nas coisas de cima. Glória a Deus. Glória. Yes. Aleluia. Amém. Então Paulo está dizendo o seguinte: meus queridos irmãos, enquanto vocês aceitaram a Cristo, não fique mais a pensar no pecado, não fique mais com a vossa mente ligada com a terra, não fique mais a vossa mente ligada com as coisas da terra, porque as coisas da terra são terrenas e são passageiras, visto que o diabo está lutando em fazer pessoas pensar nas coisas da terra. O diabo está lutando, tirando a vontade de Deus na vida dos homens. Tem muita gente que já não pensa mais na obra de Deus. Tem muita gente que já não pensa mais em meditar a palavra. Tem muita gente que já não pensa mais em evangelizar. Tem muita gente que não pensa mais em fazer a bondade. O que eles sabem fazer é falar mais do seu próximo. O que eles sabem fazer é fofocar. O que eles sabem fazer é zombar do seu próximo. O diabo já tirou a vontade de Deus. O diabo colocou outro tipo de vontade. Foi semeado outro tipo de semente. É por isso a Bíblia vai dizer o seguinte: Senhor, não semeaste trigo de onde vem joio. E o Senhor da obra disse: esse joio apareceu porque meu inimigo semeou. Tem muita gente que tem semente de joio. Tem muita gente que já não pensa nas coisas de cima. Então me deixaram Satanás entrar e plantar outro tipo de semente. Semente da perdição. Nesta linda noite eu vim para te dizer: enquanto você tem Deus, pense nas coisas de cima. Glória. Não, eu não estou compreendendo. O que é isso pensar nas coisas de cima? O que é isso pensar nas coisas da terra? Satanás, ele é esperto. Enquanto nós estamos aqui na terra, para ele te fazer você pensar nas coisas da terra, ele te dá coisas que não agradam a Deus. Ele te abre a porta da oportunidade de emprego enquanto não agrada a Deus. Ele te abre oportunidades que não dá para servir a Deus. Enquanto você está aqui na terra, Satanás ele te coloca preocupações para você passar dia e noite em pensar como resolver o problema. Satanás te dá dívida para você passar dia e noite em pensar em dívida. Tempo que você tinha para meditar a palavra, já está pensando em dívida. Tempo
que você tinha para voar, já está pensando em buscar, ou seja, procurar buscar. Tempo que você tinha como o pregador estava aqui a dizer, você deve consagrar, você deve ter uma intimidade com Deus, uma declaração. Enquanto você tinha uma vida boa, caminhando com uma relação com Deus boa, mas Satanás viu que esta relação era uma relação boa. Então o que ele fez? Ele começou a criar um problema na sua vida, ele começou a te dar um problema, e você não consegue mais ouvir Deus, e você não consegue mais olhar para Cristo, e você não consegue mais pensar na santidade, você não consegue mais pensar que Deus, para ele tudo é possível, e você começa a levar Deus e colocar no lugar inferior, e você coloca o seu problema como se fosse algo impossível. Não pensar mais em Deus, não ter mais tempo para buscar a Deus, não ter mais tempo para ter intimidade com Deus. Satanás ele investe desta forma, colocando pessoas erradas na nossa vida, para nos dar estresse, para nos tirar da seriedade, para nos tirar do propósito de Deus, para nos tirar da intimidade. Satanás faz desta forma, porque ele te dá esse tipo de lutas, para você não pensar mais nas coisas de cima. Por que Satanás faz isso? Satanás sabe quando você pensa nas coisas de cima, você já é ameaça para ele. Você é ameaça para ele. Porque aquele que pensa nas coisas de cima não se acostuma nas coisas da terra, não se acostuma com fofoca, não se acostuma com o pecado. Aquele que pensa nas coisas de cima tem mente voltada para Deus, tem mente da obediência para Deus. Então Satanás te vê como perigo, porque você estará a espalhar a vontade de Deus. Glória. Verdade. Subtítulo: aqueles que fazem a vontade de Deus são perigosos para Satanás. Aqueles que fazem a vontade de Deus são perigosos para Satanás. A Bíblia vai dizer o seguinte no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 3 a 4, dizendo o seguinte: a nossa arma é muito poderosa na mão de Deus, aleluia. A nossa arma é muito perigosa na mão de Deus. Só que essa arma funciona para aqueles que pensam nas coisas de cima. Essa arma destrói a fortaleza do inimigo.